Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Claudelaine, eu faço licenciatura em Física no Grupo Unis e hoje estou aqui para gravar uma aula para você sobre lançamento horizontal para o meu estágio supervisionado prática docente que eu estou realizando no Grupo CRA, Colégio CRA do Grupo Unis. O que é lançamento horizontal? Lançamento horizontal é um movimento composto por um movimento horizontal e um movimento vertical. O que é isso? Nós temos aí na imagem um gráfico que tem o eixo X e o eixo Y. No eixo Y, eu tenho a minha altura, que quer dizer a altura em que o objeto será lançado. E no meu eixo X, eu tenho a distância, que é a distância que seu objeto vai percorrer até tocar ao chão. Então, no lançamento horizontal, o que nós temos que observar? Que a velocidade inicial, ela vai ser sempre constante, porque ela vai estar seguindo lá uma reta paralela ao eixo X. E a minha altura, ela vai ser igual ao eixo Y. Então, nessa parte aqui, nós temos que observar o gráfico e outra coisa. A minha velocidade inicial é igual à minha velocidade em Y, que é igual à minha velocidade resultante, que nós vamos calcular lembrando lá da fórmula de vetores. Quando nós temos dois vetores em sentido e direção contrárias, nós resolvemos através do teorema de Pitágoras. Mais à frente eu vou falar mais a fundo. Quando um corpo é lançado horizontalmente, ele descreve um movimento parabólico em relação à Terra. De acordo com o princípio da simultaneidade, o lançamento horizontal é o resultado da composição de dois movimentos simultâneos independentes, queda livre e movimento horizontal. O que aqui quer dizer? Que o lançamento horizontal ele tem muito a ver com a queda livre. Eles são independentes, mas o objeto, quando ele é lançado, ele depende muito do queda livre, que é a gravidade. Aqui nós temos um gráfico onde ele representa o trajeto em que o objeto no lançamento horizontal faz, que é um arco de parábola. Quer dizer que ele faz um movimento uniformemente variado e forma uma parábola. Aqui no lançamento horizontal, nós voltamos muito lá no movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos a velocidade que é constante, nós temos o movimento retilíneo uniforme. E temos também no eixo Y a distância, ela se altera de acordo com a velocidade. Então, esse daí quanto maior a distância, quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Então, aqui nós trabalhamos com o movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento de queda livre, movimento vertical, o corpo se move em razão da ação da gravidade. Assim, podemos dizer que o movimento é uniformemente variado, pois a aceleração gravitacional é constante.
No caso do movimento horizontal, a velocidade inicial permanece constante. Portanto, o movimento é uniforme. A velocidade do móvel ao final do trajeto permanece a mesma do início. E essa parte aí eu acabei de explicar com o gráfico da parábola, que quando o movimento ele está na vertical, que é o eixo da altura, a gente calcula ele, a gente relaciona ele com o movimento uniformemente variado, pois tem aceleração da gravidade. E quando se trata da velocidade inicial, que permanece constante, aí nesse caso a gente usa o movimento uniforme. Em cada ponto da trajetória, a velocidade resultante V do corpo lançado é a soma vetorial da velocidade V inicial na direção do eixo X horizontal, com a velocidade Vy na direção do eixo Y, que é a vertical. A velocidade resultante se altera a cada instante em virtude da alteração da velocidade vertical, cujo módulo varia em face da aceleração gravitacional. O que quer dizer aqui? Que a minha velocidade, ela é igual à velocidade inicial, ela é igual à velocidade no eixo Y, que nos gera uma velocidade resultante, que é a questão do vetor, uma velocidade vetorial. Então, para me calcular essa velocidade vetorial, eu tenho que usar a fórmula de Pitágoras, que vai ser v ao quadrado, que é igual a v inicial ao quadrado, mais vy ao quadrado. Essa fórmula eu vou explicar mais adiante. Aqui nós temos algumas imagens que demonstram o movimento uniforme, o movimento que nos mostra o lançamento horizontal. Aqui nós temos um jogador fazendo a bicicleta e formando uma parábola até tocar o solo. Um avião que lança um míssil e também a trajetória desse míssil é uma parábola, uma parte de uma parábola até tocar o solo. A pessoa em cima de um morro também, o objeto que ela joga, né, dessa altura, também ele faz um movimento de uma parábola. O movimento dele, ele faz uma trajetória de uma parábola. E de cima do prédio também. Quando o objeto é jogado de cima do prédio, a gente acha que ele cai reto, em linha reta. Mas não, é um lançamento horizontal que forma uma parábola. Essa questão que é muito interessante, essa parte aqui, que demonstra pra gente o quê? Que a mesma força lá, ele tem uma força P agindo sobre ele, que essa força vai até ele tocar o solo. Todas as imagens mostram essa força P, que faz com que esse objeto caia no lançamento horizontal. Agora nós vamos aqui para as equações para o lançamento horizontal. É importante salientar que a velocidade inicial na direção vertical é igual a zero, pois no início da queda o móvel não tem movimento vertical. É isso que eu estou explicando desde o início. Que no início, a minha velocidade no eixo Y, ela é zero, porque o objeto está parado. O objeto está parado e quando ele é lançado, ele vai ter a mesma velocidade. A velocidade dele é constante. Por isso que nós usamos nessa parte aqui o movimento retilíneo. O movimento retilíneo. Por quê? Porque a velocidade permanece igual.
Para o movimento de queda livre, nós usamos a fórmula de Y, que é a altura é igual a gravidade vezes t ao quadrado dividindo 2. Essa aí, com essa fórmula aí, você consegue encontrar o tempo, consegue encontrar a altura e a gravidade nós temos. Então, essa fórmula é usada muito para encontrar o tempo quando se tem a altura. Aqui, ó, as equações para o lançamento horizontal. São outras equações. Por exemplo, a equação do espaço, que é a distância, eu falei que a gente usa a equação do espaço lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a gente vai usar o espaço, que é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes t ao quadrado dividindo 2, que é uma das equações que a gente calcula espaço lá no movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui, o que nós temos que fazer? Substituir. Nós substituímos a altura, que é y, que é igual a espaço zero, mais a velocidade inicial, que é zero, vezes o tempo, mais gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividindo 2. Y é igual a gravidade vezes t ao quadrado dividido 2, que é a fórmula anterior que eu falei para vocês. Aqui eu estou demonstrando como é que a gente consegue achar essa fórmula. A outra fórmula é da velocidade. Velocidade em y, no eixo y, que é igual a velocidade inicial no eixo y, mais aceleração vezes t. Então, nós substituindo, nós vamos ter velocidade em y é igual a velocidade inicial, que é zero, mais a gravidade vezes o tempo. Então, nós temos a velocidade em y é igual a gravidade vezes o tempo. E temos também a fórmula da velocidade. Velocidade quando se tem o espaço. Ou então, quando quer calcular a altura, o espaço, a altura, a gente usa essa fórmula. É v ao quadrado, que é igual a v inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes variação de espaço. Essa fórmula é lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Aí nós vamos fazer adaptações nelas. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura. Nós temos vy ao quadrado, que é igual a zero ao quadrado, que a velocidade inicial em y é zero, mais 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura. Vy ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura. Então, essas são as fórmulas do lançamento horizontal. Vocês podem ver que, para saber aprender o lançamento horizontal, nós temos que estar bem ciente do movimento retilíneo e movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui eu trouxe algumas curiosidades. O que você deve saber? A máxima ou a distância máxima horizontal por ele atingida é chamada de alcance. Alcance A. Então vamos ver aqui. O que acontece? Eu tenho um objeto aqui lançando um outro objeto. Esse objeto ele vai atingir um alcance do tamanho da distância no eixo X. Então, esse alcance aqui, o alcance máximo é paralelo ao eixo X, que é a distância máxima. Então, a gente fala que o alcance máximo desse objeto que foi lançado é a distância máxima percorrida por ele. Aqui de novo,
outra curiosidade que eu trouxe para vocês, o que você deve saber. Em cada ponto da trajetória, a velocidade VR é igual a V, que a gente fala que a velocidade resultante é igual à velocidade em Y. Por quê? Eu expliquei lá atrás que a velocidade em Y ela é igual à velocidade inicial. Então, para a gente calcular a velocidade resultante desse lançamento, o que nós temos que fazer? Voltar lá no vetores e entender qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular o vetor resultante de dois vetores com direção e sentidos contrários, que a gente calcula pelo teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, eu fiz a fórmula aqui, ó. Vx é igual a V inicial, que é igual a constante. Quer dizer que a velocidade não se altera. Vy é igual a G vezes T, que é a gravidade vezes o tempo. Vy é igual a V. Então, eu tenho que V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, quer dizer que o que eu uso aqui? Nada mais que o teorema de Pitágoras, que a gente utiliza em várias áreas, tanto da matemática quanto da física. Então, nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu queria só ressaltar isso, que para calcular a velocidade resultante de um lançamento horizontal, nós devemos usar a fórmula da velocidade resultante, do vetor resultante, que é o teorema de Pitágoras. Aqui, ó, observe a imagem, a figura abaixo. À medida que o abacaxi vai caindo, a flecha também na mesma proporção, pois ambos caem sujeitos apenas à ação da aceleração da gravidade. Aqui está mostrando que quando a flecha atinge o alvo, eles começam a cair proporcionalmente. Então, eles vão caindo de acordo com a lei da gravidade. Aqui eu vou falar com vocês sobre a imagem anterior. Então, se o garoto fizesse mira sobre o abacaxi e ele não caísse, o garoto erraria o alvo, pois a flecha, à medida que avança na horizontal, com velocidade constante v, também está caindo com velocidade vy. Se o instante da queda do abacaxi e do lançamento da flecha for simultâneo, os dois possuirão em cada instante a mesma velocidade horizontal e verticais. Para se determinar o instante de encontro, você deve isolar o tempo da equação. X é igual a V inicial vezes T. Aí, isolando, eu tenho que T é igual a distância sobre a velocidade. E substituindo na equação da altura, que é a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividindo 2, eu vou encontrar determinar o instante do encontro. Então, o que a gente faz aqui? Y é igual, no lugar do T, eu vou colocar X sobre V, que é o quê? A distância dividindo a velocidade. Isso tudo ao quadrado dividindo 2. Então, quando nós falamos sobre lançamento horizontal, nós temos que ter um conhecimento prévio de aceleração da gravidade, de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e também saber sobre vetores, que é uma das fórmulas que a gente usa
para calcular a velocidade no lançamento horizontal. Então é isso, na próxima aula eu volto com alguns exercícios para fixar o conhecimento.